Bom dia, alunos. Então, nós vamos para as atividades de história que nós fizemos na aula na quinta-feira passada. Nós vamos para a correção. Então, na aula passada, vocês assistiram um vídeo que falava quem os povos nômades e sedentários eram. Era nesse site aqui, tá? Que está lá na aula da quinta-feira passada, que foi o dia 10, né? Foi dia 10. Então, vocês tinham esse texto para ler aqui, ó. Povos nômades. Então, fala assim, ó. O nomadismo é a prática dos povos nômades, ou seja, que não têm uma habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar. Usualmente, são os povos do tipo caçador, coletadores ou pastores, mudando-se a fim de buscar novas pastagens para o gado, quando se esgota aquela em que estava. Os nômades não se dedicam à agricultura e frequentemente ignoram fronteiras nacionais na sua busca por melhores pastagens. Foi tirado dessa daqui, da Wikipedia, Enciclopédia Livre. Então, viveu um povo que não parava num lugar só. Eles viviam mudando de um lugar para outro em busca de novas pastagens. Acabava ali a pastagem, eles iam para outra. E ali tem os povos sedentários. O que são os povos sedentários? Olha aqui, ó. Em um dado momento de sua história, o homem começa a se sedentarizar. O que é isso? Mas por que isso aconteceu? A resposta é a agricultura. Então o homem começou a ficar no mesmo lugar, a não ficar mudando de lugar. Quando o homem percebe que pode controlar a natureza, ele se fixa em um lugar. E a partir daí, o homem começa a desenvolver inicialmente pequenas vilas, que com o tempo podem ou não se transformar em grandes cidades. Provavelmente a agricultura começou quando as mulheres que colhiam as frutas começaram a perceber que onde jogavam as sementes, posteriormente nascia no lugar um pé do mesmo fruto. Estudiosos acreditam que elas começaram a armazenar as sementes para plantá-las, iniciando-se assim os primeiros passos da agricultura como conhecemos hoje. Também foi tirado lá da origem Wikileaks. Então, o homem começou a se estabilizar, viu que podia dominar a natureza, cultivar, plantar o seu próprio alimento. Então ele falou assim, ó, nós vamos tem que ter o quê? Água. Então geralmente instalavam em torno de rios, onde via que tinha bastante, a terra era boa para plantar. E aí foi surgindo as vilas, com o tempo as cidades, e é o que a gente tem hoje, tá? E aí tem 3 perguntinhas aqui, ó. A primeira pergunta é: o que são povos nômades? A segunda: o que caracterizou a sedentarização dos povos? E a outra, segundo o texto, qual o papel da mulher na formação da agricultura? Então vamos lá, primeira no texto: o que são povos nômades? Então você vai voltar no textinho e vai lá. Os povos nômades são aqueles que, olha aqui, ó. Então você vai copiar aqui, ó. São os povos que, olha lá, tirar do texto, que têm, que não tem habitação fixa, Que fala ali, ó, que vivem, que não vivem permanente no lugar. Isso aqui, ó. Olha lá, ó. Você pode colocar que são povos nômades. São povos que não têm uma habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar. Se você quiser colocar mais alguma coisa, você coloca. Eles acabam a pastagem, eles vão sempre em busca de novas pastagens. Então essa é a resposta da primeira. Aí vamos lá para a segunda. O que caracterizou a sedentarização
sedentarização dos povos. Então, vamos lá, ó, sedentarização. Então, já é aqui, ó. Em um dado momento da sua história, o homem começa a se sedentarizar. Mas por que isso aconteceu? Olha lá, ó. Resposta: por conta da agricultura. Foi a agricultura. Então, seria essa resposta aqui, ó. Agricultura. Então, eu quero colocar mais alguma coisa. O que caracterizou? Agricultura. Por que é agricultura? Porque o homem percebe que pode controlar a natureza, né? Ele pode controlar a natureza, então ele se fixa em um lugar. Então, você pode acrescentar isso também, que foi por conta da agricultura, de plantar, né, o alimento. E, segundo o texto, qual o papel da mulher na formação da agricultura? Olha ali as mulheres contribuindo, né? Então, olha lá, ó. Qual que é a contribuição segundo o texto? Né? Provavelmente a agricultura, então foi elas que começaram. Então é aqui, ó. É essa parte aqui, ó. A contribuição foi que provavelmente, olha lá, ó, a agricultura começou quando as mulheres que colhiam as frutas, né, começaram a perceber que onde jogavam sementes, posteriormente nasciam no lugar um pé do fruto, né? Então olha lá, ó. Então aqui, ó, foram elas, dos frutos. E aí vocês podem complementar também, ó. Estudiosos acreditam que elas começaram a armazenar. Olha aí as mulheres. Por isso que as mulheres têm um papel importante na família, não só ficarem limpando a casa, elas também mantêm a ordem, também são responsáveis, muitas mulheres, da administração, né? Ajudam o marido a administrar o dinheiro, fazendo a economia, né? do lar, e ali elas contribuíram também na plantação. A gente viu também que nos povos indígenas, quem cuidava das plantações eram as mulheres que plantavam e tinham ali o domínio sobre a agricultura. Então, olha a contribuição aí das mulheres na plantação, na agricultura, tá bom? Então, essas eram as perguntinhas de história. Acabamos histórias e aí depois, a semana que vem, até chegar ao outro cronograma, a gente vai acrescentando e dando atividades diferenciadas de história. Então, bom trabalho e boa correção para vocês.